Estamos aqui ao vivo em mais um Café com Cirurgia. A live que já tem se tornado rotina, né, na vida de não só de mim, como dos colegas aí que vêm me prestigiar, dos conhecidos, dos amigos, de todo mundo que a gente está engajando aí nessa nova missão de mudar a vida de vocês através da cirurgia oral menor. E é isso aí, novamente, para quem ainda não me conhece, me chamo Charles Howen, sou cirurgião bucomaxilofacial, trabalho na área da cirurgia há mais de 10 anos e encontrei muitas dificuldades nesse caminho. Muitas dificuldades que fizeram com que eu mudasse a minha perspectiva de enxergar a cirurgia oral menor. Eu criei formas de estudo, não desenvolvi técnica alguma, não desenvolvi nada diferente, não inventei a roda. Basicamente compilei informações, criei métodos de entender os conceitos e aplicar eles na minha rotina e quero trazer eles para vocês. Quero trazer tudo que eu estudei ao longo desses 10 anos para dia a dia clínico do cirurgião dentista, do acadêmico de odontologia, e a finalidade é apenas melhorar a qualidade de trabalho de vocês, para melhorar a qualidade de vida e também, por consequência, melhorar o atendimento aos seus pacientes. No final de contas, o bem-estar do paciente é o nosso objetivo final. Pessoal, a gente tem aqui vários temas que foram sendo abordados ao longo dos últimos meses, das lives, e um tema que, chamou muita atenção, que a gente fez um reel e abordou esse assunto, foi a utilização de motores elétricos para a realização de cirurgias. Eu utilizo motor elétrico para realizar cirurgias há quase desses 10 anos aí de trabalho, então faz muito tempo que ele já fez parte da minha rotina. E eu lembro quando eu estava na graduação, eu vi um vídeo de um siso sendo extraído, sendo feito toda a técnica cirúrgica, e aquele vídeo me chamou a atenção. Eu falei, cara, o que eles estão usando? O que esse cara desse vídeo está usando não é o que eu tenho aqui na minha mão, definitivamente. Na época eu trabalhava com alta rotação. Eu falei, não é possível. A agilidade com que aquela broca cortou aquele dente, que aquela broca fez aquele remoção óssea, a leveza, o corte parecia que estava cortando a laser, assim. Eu falei, não, eu preciso descobrir o que essa pessoa está usando na cirurgia, porque eu quero usar também. E a gente sempre imagina que são coisas inacessíveis. Às vezes o vídeo é de um cara dos Estados Unidos e você pensa, isso aí só tem lá, não deve ser acessível para nós, meros mortais, ou aquela síndrome de, coitadinho de mim, eu não tenho que me adaptar com os recursos. Concordo, e a gente vai falar sobre isso, mas também a gente vai entender o que são essas possibilidades de melhoria nas nossas cirurgias. De diferenças práticas, de embasamento científico. Eu vou explicar para vocês o porquê científico de certas escolhas durante nossa seleção de equipamentos, e também como que isso muda o pós-operatório do paciente. Todo mundo pergunta assim, às vezes, Charles, o paciente teu não inchou, veio aqui, nem parece que fez siso. É bem comum as pacientes que passam aqui no consultório, quando retornam uma semana no pós-operatório, falam, nossa, eu achei que eu nem tinha feito nada. Meus familiares perguntaram, falaram, não, você não tirou 4 sisos? Eu não tirei 4 sisos lá com o Dr. Charles. Nossa, o Dr. Charles deve ter uma mão muito leve, o Dr. Charles deve ter nossa, que especial, o que ele fez? Claro, são uma série de cuidados, destreza manual faz parte de um pós-operatório melhor, tudo isso colabora para que você tenha um melhor pós-operatório. Mas sem dúvida nenhuma, acredito que você utilizar uma técnica de rotatório correto vai trazer o melhor pós-operatório para o seu paciente. No final dessa live, a gente vai falar um pouquinho sobre as configurações do motor elétrico para quem deseja utilizá-lo, o que ele entrega, como que você configura torque, velocidade, então como que você opera aquela máquina, que com certeza vai te entregar um resultado muito melhor do que um motor pneumático. Isso já não é segredo para ninguém.
Qual que é a nossa diferença, a nossa dificuldade na cirurgia oral menor, né? Quando a gente está na graduação, nos oferecem as turbinas de alta rotação, de baixa rotação. São motores pneumáticos, ou seja, eles precisam funcionar a ar. Existe um ar comprimido junto à cadeira que vai passar dentro dessa turbina, fazendo com que ela gire, né? Então, a força do pedal, você pisa no pedal, você consegue controlar um pouquinho o quanto você pisa, porém, é muito difícil você ter uma precisão ali no quanto de ar vai passar, né? Então, ele vai afetar na segurança do teu procedimento, na precisão, né? A gente tem dificuldade de controlar torque nesses motores. Quando a gente vai utilizar ele, você não sabe exatamente qual que é o torque que ele vai estar utilizando. Existe um torque da peça, né? O torque é a resistência daquele material, daquele motor ao impacto contra o tecido, né? E também a gente tem aí o risco de um superaquecimento, de um trauma cirúrgico muito grande e até um risco de enfisema subcutâneo, que a gente trouxe aí no Reel recentemente, onde a gente mostrou aí um artigo científico mostrando o enfisema subcutâneo associado ao uso de turbinas de alta rotação em cirurgias, né? O motor pneumático gera uma rotação, no alta rotação, uma rotação bastante alta, ele pode chegar a 300 a 420 RPM, é bastante coisa, né? Ele tem um torque mais baixo e um torque instável, ou seja, eu não sei exatamente quanto de torque está sendo aplicado naquela peça. Quando você encosta a alta rotação no tecido, você tem uma perda da força, né? A resistência mecânica do tecido ósseo faz com que a tua turbina pare de girar e você tenha dificuldades. Por isso que é bem comum a gente ver às vezes aquele alta rotação a gente fala assim que está sofrendo ali para fazer aquela remoção óssea ou sofrendo para fazer aquele corte do dente, né? Esses microtravamentos que ele sofre às vezes atrapalha o cirurgião. O cirurgião às vezes acaba quebrando a broca porque ele trava no meio do dente, você precisa fazer um joguinho ali para tentar tirar, quebra a broca, então está mais susceptível a acidentes, né? Além da vibração ser maior, ele gera ali uma trepidação um pouco maior, gera um desconforto maior para o paciente, também com o spray de ar, que além de ter o risco de enfisema subcutâneo, ele vai ter um maior trauma, porque o próprio spray de ar, ele gera um trauma cirúrgico, ele gera compressão de ar para dentro dos tecidos, e isso é extremamente negativo para o paciente. E outra coisa que os meus pacientes que são os mais medrosos de tratamento odontológico relatam é o barulhinho, né? Aquele ruído da alta rotação incomoda os pacientes. Então, pensa que a cirurgia é um momento em que você quer proporcionar cuidado, você quer proporcionar uma experiência que o paciente não sofra crise de ansiedade, que ele não tenha pico hipertensivo, que ele realmente tenha uma experiência tranquila durante o procedimento. Quando você utiliza o auto-rotação, isso já trabalha a desfavor, porque o barulho, ele é um barulho característico, principalmente pacientes que relatam trauma de procedimentos odontológicos relacionam o barulho do auto-rotação, eventualmente a dor de um preparo cavitário que eles tenham passado e tenham sofrido, né? Ou, enfim, apenas, às vezes, o psicológico daquele barulho está associado à dor. Por isso, a gente também tem isso em desfavor ao motor pneumático, né? E a precisão do corte é muito menor, porque você pega uma rotação muito alta, né, num torque baixo, com trepidação, então a chance de você fazer um corte liso, bonito, programado exatamente onde você queria fazer é muito menor. Nós falamos em lives passadas a respeito de sisos perto do nervo. Então, se eu tenho um siso muito perto do nervo, no momento que eu estou fazendo um corte, eu preciso ser muito preciso, né? É necessário precisão. Se eu não tiver precisão, eu posso sofrer um acidente ali e lesar o meu nervo. Então, o motor elétrico vem a nosso favor, porque a partir do momento que você tem precisão no corte, você consegue resolver casos mais complexos. Isso te diferencia, né? O motor elétrico, além de ter uma rotação controlável, eu consigo determinar exatamente a rotação que eu quero.
eu não fico susceptível a ajustes de pedal para eu realizar a rotação. Então, eu acho que está muito alta essa rotação, eu estou com um pouco de imprecisão, minha fresa está trepidando um pouquinho, eu vou lá e ajusto a rotação do meu motor. Ele vai de 20 mil a 200 mil RPM, quantos eu achar necessário. O torque ele é constante. Obviamente, se você submeter uma carga muito forte, né, ele vai ter uma limitação de torque. Geralmente, no Sisus, a gente vai ver ali a recomendação de torque, ela não é tão alta assim, né? Sisus, trações, enfim, em geral, cirurgias bucais em geral. Então, mas eu consigo controlar o torque, e essa é uma vantagem muito grande. A outra vantagem muito grande é que ele não tem spray de ar, apenas a fresa gira. Então, se apenas a fresa gira, eu vou ter corte preciso, eu não vou ter aquele jato de ar jogando ali contra os tecidos, vou ter um corte mais limpo, eficiente, com menor vibração, um menor calor por atrito, porque a rotação ela é o necessária para fazer o corte ósseo, o corte dentário. A rotação do alta rotação é muito grande. O alta rotação ele não foi feito para tirar osso, por exemplo. Quem tira osso com alta rotação é que está assistindo a live. Se levantar a mão está errado. Se levantar a mão, você tem que saber que você está desrespeitando um princípio biológico. Não é porque eu estou tirando aquele osso que eu não vou preservar a estrutura óssea periférica da minha loja cirúrgica. Então, se eu utilizo uma alta rotação, eu estou removendo aquele osso, sim, mas existe uma estrutura adjacente que vai ficar ali no leito do paciente, que vai sofrer necrose. Porque, além de eu ter irrigação comprometida, eu também tenho a rotação muito alta, o que gera esse tipo de trauma ao tecido ósseo. Então, alta rotação e osso, geralmente eles não são bons amigos. Se você utiliza turbinas de pneumáticas para realizar a sua cirurgia, você não utiliza motor elétrico, recomendo que para a ostectomia, para a remoção de osso, você utilize um motor de baixa rotação. Matheus comentou, o uso de alta contribui para alveolites. Perfeito, meu irmão, é isso mesmo. O alta rotação, porque ele tem muito, além de gerar todos esses detritos, ele joga ar, ele queima o osso, ele também, muitas pessoas, muitos colegas dentistas não compreendem a necessidade de você fechar a água do teu alta rotação. Beleza, é o alta rotação que tem, eu vou utilizar a alta rotação, legal, trabalhar com os recursos que tem. Mas o que passa na cabeça do cirurgião que vai usar a água do sistema da cadeira, aquela água que estava ali num reservatório não estéril? Mas eu uso água destilada, não é estéril. Mas eu coloco então um soro estéril, uma água destilada, uma água para irrigação lá no reservatório da cadeira, beleza? Mas será que todo aquele canal, todo o sistema de encanamento da nossa cadeira que leva a água até a ponta da alta rotação, ele está estéril? No máximo descontaminado. E descontaminado com que frequência? Será que não forma um biofilme ali nesse sistema, e não leva bactérias eventualmente para dentro do teu tecido que você está utilizando a água da alta rotação? Então, eu acredito assim, eu nem deveria estar falando isso porque todo mundo deveria ter essa consciência, mas o que a gente vê dos dentistas usando alta rotação com irrigação da cadeira em cirurgias é muito grande. Isso me assusta bastante, porque é uma irresponsabilidade muito grande com a saúde do paciente. Porque como é que eu vou irrigar? Soro estéril numa seringa, jogado diretamente ali na ferida, isso já resolve a sua vida. Obrigado por compartilhar a tua experiência, Matheus, obrigado mesmo. Então, dos benefícios da prática clínica, beleza, cara, Charles, está me convencendo a ter um motor elétrico? Em parte sim, em parte sim. Se você tem um motor elétrico já, porque você utiliza para outras finalidades cirúrgicas e ainda não utilizava ele para cirurgias de dentes inclusos, por exemplo, use. Se você não tem motor elétrico, mas você tem aí um movimento de pacientes de cirurgia, você tem aí um número elevado de cirurgia, você quer melhorar o teu nível na cirurgia, você quer dar um passo a mais, vale a pena. Motor elétrico
ele não faz com que você precise forçar a tua broca, ele não perde torque, ele tem menos atrito, menos calor envolvido ali nas feridas cirúrgicas, e aí menor risco também de necrose térmica, de enfisema subcutâneo e de alveolites. Os estudos mostram que a perda de torque, olha só, isso bem interessante, que mostra que a perda de torque da turbina, ela aumenta o atrito ao tecido ósseo, e aí faz com que as temperaturas no tecido ósseo elas cheguem a mais de 55 graus Celsius. Vocês acham que 55 graus Celsius é saudável para um tecido ósseo? Então você está submetendo ali aquele tecido a uma temperatura que ele não suporta. Então, e os motores elétricos eles resolvem esse problema. Então, Fernando Erex, que meu irmão, tudo bem? Uso de peça multiplicadora com torque no equipo pneumático resolve metade do problema? Cara, você fez uma pergunta que fez eu refletir. Nunca tinha pensado nisso. Eu acredito que não resolveria, não. Porque o problema está no controle, do que o motor proporciona. Eu acho que a multiplicadora ela não vai ter, mesmo que ela dobre ali, né, a rotação, eu acredito que ela não vai ter o mesmo controle que o motor elétrico. Ele ainda vai estar susceptível a esse problema. Eu sei disso porque eu utilizo uma multiplicadora com torque como se fosse uma peça reta para fazer ajustes de placa oclusal, fazer diversos ajustes. Eu nunca utilizei em cirurgia, é válido testar. Mas na minha experiência de utilizar a multiplicadora no motor pneumático, eu sinto que ela não é a mesma coisa. Ela não tem o mesmo controle. Não tenho base científica, isso é totalmente empírico da minha experiência utilizando essa multiplicadora para outras funções não cirúrgicas, mas eu percebo que assim, ela se torna praticamente como se fosse uma peça de mão simples. Mas obrigado pela pergunta, muito, muito inteligente. Então, gente, quem que não quer ter um paciente que volte no consultório ou que faça propaganda de você enquanto ele está de pós-operatório falando: fiz o siso e nem inchei, fiz o siso e estou de boa, inchei um pouquinho, mas tranquilo. O motor elétrico pode te ajudar a entregar isso. Não estou falando aqui que se você usar o motor elétrico você não vai ter inchaço dos pacientes, pelo amor de Deus, não faria isso com vocês. Mas as possibilidades de, somado a outros cuidados pós-operatórios, pré-operatórios, transoperatórios, te entregam um resultado mais próximo disso. A partir do momento que você utiliza, você minimiza aquele trauma, você minimiza o aquecimento, você minimiza a injeção de ar ali para dentro dos tecidos, você controla o torque da tua rotação, você pode ter um pós-operatório muito melhor, e provavelmente terá. E o paciente percebe na hora. O paciente volta para você feliz da vida, ele recomenda você, ele vai indicar o teu trabalho muito mais vezes, se você proporcionar essas experiências para você. E se você levar isso em consideração, economicamente falando, o quanto isso vai refletir de mais pacientes, de reputação para a tua carreira, você vai com certeza ver que é um investimento muito barato mesmo. Mesmo que você não faça implante, mesmo que a tua rotina seja só cirurgias alveolares no consultório, aquele corte eficiente, menos vibração, aquela osteotomia mais suave, o paciente sente. Você é paciente, imagina você, todo mundo aqui já foi paciente alguma vez, Dificilmente alguém não passou por uma experiência de passar por um procedimento bucal. Pensa só, uma ostectomia, uma odontodissecção, que ao invés de levar ali 20 minutos fazendo, 20 minutos fazendo a ostectomia, uma odontodissecção, sem levar em consideração o tempo para remoção do dente, de sutura, anestesia e tudo mais. Mas é mais ou menos o tempo que leva 20 minutos, 20, às vezes mais minutos, para fazer uma ostectomia ou odontodissecção. Se você utiliza uma alta rotação, demora, porque por mais que ele tenha uma velocidade grande, aquela perda de torque constante faz com que você leve mais tempo. E aí, a experiência do teu paciente na cadeira. Ninguém quer ficar muito tempo na cadeira de boca aberta, com o dentista mexendo e jogando soro e sugando ali na tua boca. Então, se você consegue reduzir esse tempo com o motor elétrico, você consegue isso com segurança, você também faz com que você tenha uma experiência muito mais positiva para o teu paciente.
além de você zerar o risco dessas complicações como o enfisema subcutâneo, né? Você pode utilizar isso para exodontias complexas, dentes inclusos, dentes do siso, canino incluso, pré-molar. Você pode utilizar o motor elétrico para fazer exodontias, entre aspas, simples. Quem nunca se viu diante de um primeiro molar inferior, difícil remoção, de um primeiro molar superior, que você precisou seccionar as raízes, precisou fazer cortes muito precisos ali para conseguir visualizar a forma correta de fazer a remoção, para seguir a técnica de extração correta. Então, você precisa entender a necessidade de você ter um material confiável em suas mãos para que você consiga entregar uma experiência positiva para o paciente, né? A gente fez o Reel, né? Quem não acompanhou o Reel, ele está bem recente na minha página ali, pode chegar ali, tá? É um Reel sobre comparação de motor de elétrico e pneumático, né? Mostrando ali os dois, né? Os modelinhos que a gente utiliza. O motor elétrico, a gente utiliza ele numa configuração, uma peça multiplicadora, e o pneumático, né, seria o auto-rotação conforme convencional, como é que ele vem na broca. E a dúvida que mais surgiu nos comentários desse Reel, que essa live é voltada a isso, é: que peça multiplicadora é essa? Como que você utiliza? O que ela tem de diferente? O Fernando comentou ali se a peça multiplicadora no pneumático resolveria. Eu acredito que não, porque o que está relacionado é a rotação que você programa no motor. Então, por exemplo, se você programa no motor 40.000 RPM, né, a peça multiplicadora ela vai te entregar na ponta da broca 80.000 RPM, sem precisar gerar ali muita tensão no motor, né? O motor não vai precisar trabalhar tanto para que a tua fresa trabalhe, porque ela multiplica a rotação, né? E ela realmente o motor ele entrega muito mais torque que a turbina mesmo multiplicando, né? Então você vai ter esse torque entregue, né? E tudo é controladinho na tela ali do eletrônico do motor. Você não precisa controlar nada manualmente. Qual que é o torque que eu recomendo para cirurgia oral? O torque recomendado para cirurgia oral é geralmente um torque de 20 a 30 newtons. Não precisa ser mais que isso. Ah, mas eu gosto de botar um torque bem alto ali, porque não precisa. Porque como você está usando uma peça multiplicadora ali no motor, você vai botar ali uma velocidade de 30 a 40.000 RPM, mais ou menos, no motor. E a broca vai estar rodando a 60 a 80.000 RPM, né? Então, se a broca estiver nova, zero bala, mais ou menos que precisa. Isso que precisa. 80.000 RPMs, o máximo você já consegue com tranquilidade. E a irrigação, você pode ter duas formas de irrigar. Ou você conecta uma irrigação diretamente na tua peça, né? Ela tem um kit para isso, geralmente uma irrigação externa, né? Apenas uma pinça que segura a mangueirinha de irrigação que joga o soro fisiológico na ponta da fresa. Ou então eu posso utilizar uma irrigação com seringa, né? O meu auxiliar vai jogar soro estéril diretamente na ferida e você vai ter a sua irrigação com tranquilidade, né? E é muito importante entender que mesmo multiplicando, o motor mantém o torque estável. Guardem isso dessa live, estou repetindo isso várias vezes. O motor multiplicador ele mantém o torque estável porque o elétrico ele proporciona isso pra gente, né? Existem diversas referências que a gente pode ter, científicas, né? Quem que tiver interesse em receber o PDF, o link delas, me manda um direct aqui. Um estudo de 2020 mostrou que os motores elétricos eles apresentam menor variação de torque e menor geração de calor nas osteotomias. Então, o fato de você utilizar um motor elétrico já vai te proporcionar uma osteotomia muito mais saudável, que consequentemente vai ter menores complicações de pós-operatório no teu caso. Outro artigo de Powell, em 2016, mostrou que o enfisema subcutâneo está diretamente relacionado ao uso de motores pneumáticos. Essa associação já existe consolidada na literatura, né? Isso é fato.
Outro estudo de 2017, esse é um pouquinho mais antigo, mostrou que motores elétricos eles reduzem edema e dor pós-operatória na remoção de terceiros molares, além de que outro estudo de 2019 mostrou que o torque constante, você não ter perda de torque durante uma cirurgia, faz com que você tenha um corte mais previsível. Você consegue determinar exatamente, eu quero cortar na linha melo-cementária bem certinho, eu consigo cortar. Com o pneumático eu não consigo. E um menor tempo cirúrgico. Menor tempo cirúrgico, aquilo que eu falei. A ostectomia ou não secção que você levava 20 minutos, passa a levar 5. Não é brincadeira. E eu sei porque eu passei muito tempo trabalhando com motor pneumático. Muito. E a gente demorava pra valer. E hoje em dia, tempo cirúrgico curto é visto como uma cirurgia bem realizada. Eu não acredito que cirurgias sejam corridas, né? Eu não enxergo uma cirurgia como se eu estivesse entrando num Grand Prix, mas eu enxergo que o tempo cirúrgico está correlacionado a uma técnica mais precisa, alguém que realmente sabia onde queria chegar, né, e como chegar, e também acaba acarretando num pós-operatório muito melhor. Aí, gente, você fala assim, Charles, cara, eu não vou comprar um motor elétrico agora. Não é o meu momento, eu não acho que é um investimento que faz sentido para mim, ou eu não trabalho, né, não sou eu que compro os materiais no local onde eu trabalho com os recursos que a clínica dispõe, e tudo que você me falou do motor elétrico, muito bonito, muito legal, né? Eu não sou vendedor de motor elétrico, gente, né? Já imaginou se no final da live eu estivesse mostrando o cupom aqui de comprar um motor elétrico? Não faria sentido, né? Tudo isso aqui é sem nenhum tipo de compliance, de conflito de interesse com nenhuma empresa, tá bom? Se vocês quiserem saber a marca do motor que eu recomendo, eu vou falar de diversas marcas que eu acho interessantes, enfim. Mas para quem, como eu no início, não tinha acesso ao motor elétrico, existem formas de nós driblarmos os problemas relacionados ao uso dos pneumáticos. O primeiro deles é nunca utilizem a água no alta rotação em conjunto, porque ela piora. Se o pneumático por si só já é ruim porque ele joga ar dentro da ferida, quiçá se eu jogar ar e água dentro da ferida. Então, nunca. Tá? Isso ao meu ver, é uma violação de um protocolo de biossegurança. Então, nunca utilizem água, tá bom? Segundo, sempre utilizem brocas novas. Sempre. Brocas novas. Ah, mas faz um mês que a broca foi comprada, né? Já usei bem pouco quanto? Quantos pacientes já passou aquela broca? Por quantos tecidos já teve corte tecidual? Então a broca, ela perde o corte, a multilaminada ela fica toda quebradinha, a 702 ela fica toda frágil, sem nenhum tipo de corte mais, né? Então se você não utiliza brocas novas no seu paciente, você está perdendo a eficiência do teu corte no tecido. E se você está perdendo a eficiência do corte de tecido, você já tem um motor que não tem um torque tão alto, você com certeza vai ter problemas na tua cirurgia. Então, sejam radicais. A broca ela não é cara, né? Você não precisa, mas essa broca é super especial, que eu comprei de um fornecedor que disse que essa broca tem algo diferente. Não, gente, faz o simples, tá? Broca esférica multilaminada tamanho 8 para tirar osso e broca 702 troncocônica para cortar dente. Básico, né? Não tem muito segredo. É isso que a gente utiliza. Eu posso usar uma 701 com um corte mais fino? Pode sim, acho interessante. Preciso tirar um osso, uma porção um pouquinho menor, posso usar uma esférica menor? Pode também, não tem problema. Mas essa configuração padrão não foge muito, né? Mas eu sou radical. As minhas brocas, assim, eu tô toda semana comprando broca nova. Por quê? Precisam estar novas, senão eu vou ter essas consequências ali, né, de dificuldade na minha remoção e, consequentemente, um pós-operatório ruim, né? E utilizar com sabedoria, né, entendendo que o alta rotação ele perde o torque. Eu não preciso ser teimoso ali quando eu for fazer a secção com alta rotação, eu vou trabalhar respeitando esse torque limitado. Então eu não vou submeter o alta rotação a uma pressão muito grande. Eu trabalho com leveza, com delicadeza, para que eu consiga fazer a odontosecção de uma maneira correta, né,
corte dentário que eu queira fazer. E a remoção óssea precisa ser sempre com baixa rotação. Então sempre montem as duas. Montem o alta rotação e a baixa rotação em peça de mão. Estéreo sempre, tá bom? Então essas são as dicas que a gente tem para você que não vai investir, não é o momento de ter acesso ao motor elétrico. Tá joia, gente? A live era mais ou menos esse recado que eu queria passar para vocês, uns 30 minutinhos, 40 minutinhos de conversa a respeito daquele assunto do Reel que deu o que falar, né? E aqui eu consegui explanar com maior detalhe tudo que a gente queria passar a respeito do uso desses materiais, tá bom? Acompanhe o Café com Cirurgia, nosso encontro semanal, né? E se você ainda não se inscreveu no que vai mudar a sua vida, e mudou a minha também, porque o conhecimento ele transforma a vida. Hoje eu sou referência em cirurgia na minha região, uma região pequena, onde as pessoas me conhecem e entendem que com o Charles elas vão ter uma cirurgia tranquila, elas vão ter um procedimento muito seguro, né? E é isso que vocês precisam entender, que a gente não precisa fazer coisas mirabolantes, a gente precisa entender o simples, fazer o básico bem feito, é o que faz com que a gente construa uma boa reputação dentro da nossa profissão. A nossa profissão é cheia de pavonismos, a minha técnica, a minha não sei o que, procedimento 3D, Master Plus, Mega, mas a nossa profissão na verdade é uma profissão científica, né, consolidada já há muito tempo as suas técnicas, né, pautada em literatura científica, em estudo, em budir na cadeira, assistir aula, entender o porquê das coisas, executar isso com responsabilidade, né, e segurança. E é isso que eu quero passar para vocês. Não quero passar invenção da roda, eu quero passar realidade, quero passar evidência, quero passar mudança de vida pautada em conhecimento. E na semana que vem nós temos uma oportunidade disso. A Masterclass Dominando a Cirurgia Oral Menor vai acontecer na quarta-feira, dia 26, às 20 horas, ao vivo no YouTube. Se você quer saber como melhorar a sua vida, a vida dos seus pacientes, o atendimento, a sua rotina através da cirurgia oral menor, acompanha comigo. Se você não se inscreveu no link, se inscreva, tá ali na minha bio do Instagram e eu espero vocês lá. Muito obrigado, pessoal!